Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com nossos amigos da Gazeta do Povo, né? Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos falar de um tema que é importantíssimo para todo empreendedor, mas pouca gente fala. E é um tema que talvez passe despercebido, só que as pessoas só descubram ele talvez no pior jeito, ou no pior momento, né? Estamos falando de burnout. No meio empresarial especificamente, e nós estamos com algumas pessoas aqui que vão ensinar a gente sobre isso e também falar como evitar, Gui. Será que é importante esse papo, mais ou menos, talvez? Essa semana eu precisava ter umas 2 vezes essa conversa já. Trazer elas aqui todo dia, né? Por favor, se vocês puderem mandar áudio para... Só assim pra resolver. Muito bom. Estamos com a Lilian Miranda, ela é empresária, criadora de uma das marcas mais icônicas de pratas e de joalherias do Paraná, chamada Prata Fina, que hoje está presente em vários estados e capitais do Brasil. E Lilian está há mais de 18 anos como voluntária da organização internacional, onde atua em empresas, compartilhando ideias sobre burnout, também em órgãos governamentais, escolas e universidades, e passa muitos ensinamentos, né, sobre esse tema de burnout e também sobre meditação. E estamos com a Adriana, que eu vou errar o sobrenome, mas é Milkzewski. Muito bem. Sério? Certo? Perfeito. Que é voluntária e também jornalista, e é voluntária da ONG e vai nos ajudar aqui a entender esse tema. Então, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada por esse espaço aqui pra gente falar sobre prevenção, principalmente, né? Perfeito. Por isso que a gente começou falando, né? Esse tema não é falado, né? A pessoa que tá escutando esse podcast, às vezes, pode prevenir muita coisa que você aprenderia da pior forma, né? Eu falo por experiência. E também estamos com o Guilherme Barbosa, que já está trabalhando quase 4 horas por dia e ainda não teve nenhum sinal de burnout. Seja bem-vindo, Guilherme. Chegar nesse nível de 4 horas por dia, com certeza eu não terei burnout. Se bem que aí já é uma pergunta. Trabalhar 4 horas dá pra ter burnout ou não? Veja, dá pra ter em qualquer momento, né? O burnout... 4 horas muito intensas, assim? De repente... Dependendo dessas 4 horas, como exatamente, for, o que faz durante essas 4 horas. se for só pra pagar boleto por 4 horas por dia. É verdade, você vai resolver de pior, né? Lilian, por que você fala de burnout? O que aconteceu na tua vida que isso veio à tona? Veja, isso aí me acompanha, né? O nome, há vários anos já. Em 2003, quando estava tudo bem na minha vida... empresária, não tinha problemas financeiros, aparentemente uma carreira aí pela frente, e de repente eu desenvolvi a síndrome do burnout. E até então, nesta época, não era esse nome que os psiquiatras usavam comigo, né? Não era hypado aí esse termo, né? Não. Era depressão, era pânico, era estresse excessivo, crise de ansiedade, que hoje... exatamente no mundo aí pós-pandêmico, assim, entre aspas, né? Se a gente pode dizer que ainda é pós-pandêmico. Vamos acreditar por enquanto que é pós-pandêmico, né? Pós-pandêmico, essa situação se agravou ainda mais. Então, eu venho trabalhando, busquei muita ajuda nesse período e foram tratamentos severos, né? Medicamentosos. E eu busquei muita ajuda, de todo tipo de ajuda que quem está com problema na mente, né? Busca. Até então era feio falar que você estava com depressão, porque depressão era frescura, né? Total. No teu entorno, principalmente dentro da família, tem tudo. Mas eu tinha tudo e não tinha nada, não tinha saúde mental. O que você vê que são os principais sintomas que você teve, ou que olhando para trás, assim, você pode falar assim, puta, isso aqui me alertou que as coisas estavam indo de mal a pior, assim, mentalmente falando. Que às vezes as pessoas passam despercebido. Tem alguns padrões que você vê que levam ao burnout não no dia que aconteceu, mas meses antes, talvez algumas coisas começaram a acontecer ali. Quais são os sintomas principais? É interessante porque começa que você não tendo vontade de frequentar os mesmos lugares que você já frequentava. As pessoas continuam as mesmas, os locais são os mesmos, você já não se encaixa naquele tipo de ambiente mais. Que até dentro de uma semana era tudo normal para você, né? E não tem mais vontade de frequentar aqueles espaços, fica mais intolerante, muda muito a qualidade do sono e fica um gatilho mental ali de que qualquer tarefinha a mais, por mais boba que seja, vaza, o copo... extrapola, sabe? Então, você fica, assim, muito sensível para qualquer tipo de
pode fazer qualquer tipo de outra atividade que te coloca, você já não suporta mais nenhum tipo de atividade que já não seja aquilo que você está acostumado a fazer. Então, assim, desde uma tarefa simples, como pode buscar agora o filho na escola, você não, aquilo te surta, que já não faz parte mais, né, não faz parte do teu dia a dia, e você, qualquer tarefinha, então, que coloque a mais, você não consegue. Me parece assim, você falando que mistura várias coisas que a gente fala hoje em dia, né? Fala depressão, ansiedade. Me parece que isso, somado tudo, pode ser que chegue a um ponto que a pessoa não consegue mais lidar. Mas me parece que pro empreendedor, principalmente, você não tem pra onde fugir, né? Tipo assim, eu não vou mais, vou pedir aqui uma licença, vou tentar. Cara, mas tá bom, você vai quebrar Hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Hoje eu não saio Daí de a casa, tua empresa não tem. espera você voltar daqui uma semana, então eu imagino que a pressão fica redobrada quando você tá na frente do negócio, né? Porque você, veja bem, quando você empreende sem saúde mental, é um caminho muito difícil, né? Para empreender já não é fácil. Com a saúde mental já é difícil, Já né? é difícil. Imagina, né? Sem saúde mental. E também você vai pra cama com o teu RH, né? Você não vai sozinho pra cama, você leva todo o teu RH junto. Então, assim, tudo fica muito potencializado, né? Então, assim, eu não posso passar no RH e falar, preciso de um atestado. Eu sou o RH, né? Nesse caso. quem que vai olhar, Eu né? fiquei com uma curiosidade só com relação ao termo ali. Eu tive uma pessoa próxima a mim que passou por um processo meio que pré-depressão, assim, aí eu lembro na época o psicólogo ele contou para mim, falou, olha, quais são os sintomas, né, para eu ficar esperto se tá depressivo ou não, se dá para trabalhar o preventivo ainda. Aí eu lembro de um que correlaciona com o que você trouxe. Ele falou assim, ó, quando a pessoa começa a desistir dos projetos, sabe, tipo, ia fazer aquele curso, ia fazer aquela viagem, começa tudo meio que engavetar, o bicho tá pegando. Porque a pessoa começava a falar em meio que se matar, assim, sabe, tirar a própria vida. Eu falava, cara, me deu medo. Aí eu falei, quero fazer um preventivo aqui. O que eu fico esperto? Projetos. Daí eu ficava observando só isso, assim, sabe? E aí vi que a pessoa desenrolou e graças a Deus tá tudo bem hoje, tal, não chegou a entrar num processo de depressão. Mas aí quando a gente fala em burnout, qual que é a principal diferença de depressão e burnout? Ou as duas coisas são a mesma? Pergunta de leigo, assim. Eu, assim, também eu não atuo na área, né? Então, não posso dizer dentro da área técnica, médica, né? Empreendedor, mas, assim, o que eu vejo? Um esgotamento mental, sabe, no burnout. E que leva à depressão. Então, eu vejo, assim, que uma coisa está ligada à outra. Né? Porque realmente você começa lá, comigo aconteceu, vou falar o que aconteceu comigo, né? História de vida. Começou com crise de ansiedade, disparei para síndrome do pânico. Isso daí levou a uma depressão que eu tinha que me obrigar a ir até os lugares. E ninguém percebia que estava depressivo. E quase 5 anos depois de tratamentos, foram 5 anos de busca. Vocês vão entender o porquê que eu estou nessa organização hoje. Mas 5 anos depois que você teve o burnout, você diz, ou já estava tratando esses outros sintomas antes? Não, eu diagnostiquei em 98. E eu saí exatamente do quadro em 2003. Entendi. Então, foi esse período. E durante esse período que eu busquei ajuda, né, profissional, de todo tipo que vocês possam imaginar. Desde psiquiatra, benzedeira, quando você não tem saúde mental, você entrega e terceiriza teu bem-estar para todos cuidarem de você. Quem quiser falar, vem. Vem lá. Já existia a Organização Internacional, né? Mãos Sem Fronteiras, né? Que você faz parte nessa época, existia. Né? Tava no começo? Isso, e eu conheci no hospital. Tá. Teve curso, uma capacitação, tal, que faz, e foi no HC aqui em Curitiba. E foi justamente, assim, a saída é o suicídio. Por isso que eu não tenho, assim, menor dúvida, sabe? Medo de falar sobre isso, porque hoje a gente vê que o suicídio é algo assustador, assim, quase banalizado, de certa banalizado. E né, tem os índices aí. É uma curiosidade nisso, assim, porque a gente já falou algumas vezes sobre isso, mas, assim, Perdão, teu nome é... Adriana. Perdão, Adriana. Adriana, que é da comunicação, deve saber melhor que a gente, né? Junto com a Lilian. A gente já viu pessoas falando o seguinte, não se fala muito em suicídio, né, na televisão, não se expõe,
porque isso fomenta. Isso é um gatilho. É um Falar gatilho, é um faz gatilho sentido, para isso quem, é real, né? para quem tá na beira. Ok. E aí eu vi também dizer assim, tipo, olha, no passado, no retrasado, no meio da pandemia, isso aumentou, duplicou, Sim. triplicou. Existem números assim que vocês podem compartilhar, tipo, do tamanho da preocupação disso? Olha, quanto isso vem aumentando com os jovens também. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde mostram, assim, pesquisas que fizeram aqui, ó, na região de Curitiba, com estudantes universitários. 97% deles dizendo que tiveram algum contato com ansiedade e mais de 78% dizendo que tem depressão, que se descobriram... 78%? Que tem algum sinal ligado. A gente pensa, não é um absurdo, esse número não pode existir. Assusta. Mas dentro do núcleo onde foram feitas as pesquisas, eles identificam sinais desses pontos. E quando a gente circula entre professores nas universidades, a gente sabe que hoje isso é um grande problema que eles têm que enfrentar com os alunos. Esses 2 anos paralisaram os jovens bem num momento, né, de socializar dentro de casa. Então, realmente, eles não... Quem que soube lidar plenamente com isso, com saúde mental? Poucos, né? Será que alguém sobreviveu e pode dizer, passei 2 anos super bem em todas as áreas? Eu acho que a nossa saúde mental, ela abalou muito. Então, esses dados que podem parecer alarmantes e meio irreais, eles são dados que antes eram velados e agora explode um número. Mas vocês quando viram que você nós entra estamos no em meio contato. do problema ainda ou estamos saindo dele? Que momento que a gente está? Eu acho que a gente está descobrindo o problema que a gente vai ter que conviver nos próximos mas anos, esse né? é o ponto que eu queria entender, assim, esse dado é assustador para começar a conversa. E a segunda coisa, assim, a pandemia obviamente acelerou esse quadro, né? Ou fez aparecer um quadro que era... trouxe à tona, né, isso, mas vocês entendem que os jovens de hoje em dia, eles têm... porque se fala muito mais disso hoje em dia. Também tem um pouco disso, né? De burnout, de transtorno de ansiedade. Hoje, assim, a ansiedade todos parece que tem. Pois mas vocês entendem que o perfil do jovem de hoje, redes sociais, nasce com o iPhone na mão e é muito acelerado, tá mais propenso a ter isso do que o jovem de 20 anos atrás, por exemplo? E por quê? Seguramente sim, e até porque a gente faz um trabalho com jovens e as experiências, assim, pós o que a gente faz com Mãos Sem Fronteiras, né? Que basicamente é trazê-los à consciência da meditação, oxigenar o cérebro por meio desse exercício. A gente vê que eles estão sem líder. No mundo não tem liderança, não tem tem que tomar a decisão de ter uma carreira muito jovem, né? Então, tem pressão da família que também não sabe lidar com eles. Os professores não estão muito preparados para também conduzir essa juventude, né? E os pais, muitas vezes, jogam a responsabilidade para a escola e aquilo que a gente aprendeu de berço. Então, tá tudo muito mudado, sabe? Então, a gente tem visto, assim, nos treinamentos que a gente faz com jovens, e eles têm confiança em contar para a gente, né, as experiências, os que estão passando, mas na mente de todos já passou em algum momento, não quero viver. Cara, eu tenho uma pergunta meio boba, assim, porque quando você fala em burnout, a gente sempre pensa no trabalho, porque é utilizado mais no meio corporativo, né? Não sei se isso está correto ou não, tá? Mas a primeira premissa que vem na cabeça é assim, tipo, olha, se você está com alguns sintomas aqui, a gente acha que você precisa começar a trabalhar imediatamente. Na minha cabeça parece que a primeira percepção que vem é, preciso reduzir a quantidade do trabalho, sabe? O volume de horas trabalhadas. Eu não acho que seja uma verdade. É uma verdade? Faz sentido ou não? Porque me parece que todo mundo trabalha num volume absurdo, assim. Eu tô te contando isso porque esses dias eu vi alguém falando, comentando sobre burnout, não vou lembrar o nome da pessoa, também não valeria a pena expor, mas ela era funcionária pública. E aí trabalhava, assim, não trabalhava relativamente pouco. Em horas era pouco, era tranquilo. E tava num nível absurdo, assim. Eu falei, cara, então não tem relação com as horas de trabalho. Faz sentido? Faz. Não tem relação com as horas de trabalho, tem relação com a tua capacidade de absorver, né, demandas. Então, às vezes, você dá ok para um monte de situações e não consegue entregar aquilo. Entendi. Né? A pressão, né? A pressão. Então, hoje a gente sabe que tem o trabalho híbrido, né? Então, as pessoas que estão trabalhando em casa, em home office, daí vão para o trabalho também. E você chega um momento que você confunde já a tua vida pessoal com a vida do trabalho.
Então, isso também é uma preocupação, porque você não sabe dividir as coisas. E nós estamos passando aí por uma experiência diferente de vida. Veja que as pessoas dizem, eu não tenho tempo mais para nada, né? Satura, tudo é corrido, tudo... E tem uma das coisas que eu mudei na minha concepção de vida, é que eu tenho tempo sim, sabe? Como é que então... você conseguiu mudar? Porque eu tô mais no outro time ainda. Não tenho tempo pra quase nada. Na minha cabeça desorganizada, talvez. Certo. Isso sim é onde que te leva o exercício da meditação. Te orienta, te dá novo rumo. Então, você, né, tem essa reconexão, as sinapses começam a se reorganizarem e com o cérebro mais oxigenado, mais organizado, você consegue ir encaixando teus tempos. E ter mais clareza das suas atitudes, e daí fica mais fácil resolver, solucionar, e acho que o grande problema é isso, assim, não vejo também quantidades de horas, mas como essas horas estão em você. Eu vejo, e em relação à meditação, para mim é muito claro, a partir do momento que eu comecei a meditar, que assim, a gente vive no caos, né? Não adianta tentar fugir, o caos está sempre... Saiu de casa, a gente vive no caos, né? Esse é o nosso dia a dia. A meditação me ensinou a viver no caos, mas é diferente. Hoje eu sei que o caos está em volta de mim e não dentro de mim, mas ele vivia dentro de mim. Então, acho que é quando a gente traz para dentro da gente a forma como o que o estresse causa, uma doença, uma dor, um aperto no coração, que é a crise de ansiedade, né? O primeiro dia uma vez que eu tive, eu achei que eu estava morrendo e era uma crise de ansiedade. Então, a forma como você permite que aquilo mexa com a sua saúde mental é que vai definir o quanto vai te trazer, não é? É tipo um aperto, assim, né? Meu Muitas Deus, pessoas eu já tinha me explicaram. certeza Como que é eu tava foi pra vocês? morrendo, porque eu tava infartando. como um infarto. É horrível. Tipo, Só um com infarto. Falta Começa a ar, migar, começa a dói, o pressionar. braço, tudo. Você tem certeza Caramba, que está infartando. Eu queria, deixa eu tirar uma curiosidade só, que assim, ela há 18 anos, né, a Organização Internacional, Mãos Sem Fronteiras, aqui estou repetindo o nome até para o pessoal poder entrar, né, acessar, encontra com facilidade por esse nome, né? A Lilian, foi, né, conheceu lá através do HC, certo? O que eles faziam nessa época? Como é o processo, né? Cheguei lá, fui diagnosticado, e aí? Todo dia? Não, como é que é esse acompanhamento? como que funcionou? Era uma parceria que o HC tinha com Mãos Sem Fronteiras. Então, eles cediam o auditório para que as capacitações fossem feitas ali. Tá. Hoje, nós estamos em parceria com a Faculdade Inspirar, em Curitiba. Então, as capacitações são feitas nessa faculdade. Mas, quando eu conheci, eu fui até o hospital para fazer essa capacitação de meditação, de uma técnica terapêutica chamada estimulação neural, e nunca foi minha praia. Sinceramente, foi meu último recurso, que eu falei, eu vou dar uma chance, porque eu sempre tive, né, sou cartesiana, né? Racional. Então, racional, a mente matemática. Então, o que uma terapia natural vai me ajudar, sendo que eu já gastei tanta grana com medicamento e tal. Então, eu fui bem desacreditada, assim, sabe? Mas simplesmente me disseram, olha, você tem que colocar em prática, não tem como te comprovar se vai funcionar ou não. Quem está doente é você, se você acha que vai te servir, põe em prática, se não pega esse conhecimento, põe no lixo. Eu me senti desafiada. Caraca. Sabe? Eles te botaram a pressão bem que assim, precisava. daí mexeu algo, eu voltei para casa, eu falei, quer saber? Não é invasivo, sou eu mesmo que tenho que me auto-aplicar, não é ninguém que, né, não estou terceirizando meu bem-estar para ninguém. E comecei a me auto-aplicar, fazer esses 5 minutos de meditação diária, e em menos de 15 dias eu não tinha mais nada. Esse era o principal pilar, eu te perguntar, é só a meditação? Porque a gente bate bastante na meditação, mas o que mais que tem? A camiseta, que pra quem não tá vendo aquela que eu tô usando, é 5 minutos eu medito, que o site é eumedito.org, que faz parte da organização. Faz parte. Eumedito.org. É um aplicativo que foi lançado em 2014 para levar mais rapidamente às pessoas o exercício da meditação e desmistificar um pouco que meditar é você ter que subir alta montanha, acender um incenso, que para mim era isso a meditação. Levitar, né? Normalmente. Levitar. Levitar não tem graça. Não ia levitar nunca. Então, assim, eu comecei a prática, né? E ali em 2014, a fundadora desse movimento mundial desenvolveu um aplicativo chamado 5 Minutos Eu Medito. E esse aplicativo, ele te conduz a uma meditação de 5 minutos diários, e que você não precisa mais do que 5 minutos por dia. Caraca. Sabe? Um dia de 1.440 minutos, somente 5
por dia para você dar esse equilíbrio, esse suporte para o cérebro. Para um cartesiano, por que seria a pergunta assim? Por que isso funciona? Ele funciona porque você não precisa acreditar. Você tem que praticar. Então, aquilo, para mim, foi assim... Eu falei, isso é ciência. Porque, independentemente de eu acreditar, funcionou e meu organismo se transformou. Tipo, você não acreditava. Você Não, deu um voto de confiança. nada. Eu dei um voto de confiança, mas do meu lado tinha que ter uma prática. Como é que você não confia, mas você não vai lá provar e testar? Né? Você queria voltar lá dizendo que não funcionava, na verdade. Praticamente provar que não, até que provou que sim. Eu queria até provar que era mais um intento falho, né? Algo que não ia funcionar. Mas foi surpreendente, assim, de ver o que é um exercício. Sim. E a gente tem um desafio, simples, né? Aí que eu acho que realmente ele conquista as pessoas da vida real, né? E ele é simples e a gente faz um desafio para quando a gente ensina, né, a meditação nos grupos, para que as pessoas tenham a disciplina de praticar com regularidade por 7 dias. E a gente encontra com as pessoas no 8º. Porque a gente tem certeza que se for praticado por 7 dias, apenas 5 minutos, no 8º dia elas já estão contando experiências que a meditação trouxe. E é esse acúmulo de, claro, traz primeiro de tudo bem-estar. Quem que não quer sentir isso amanhã e de novo, e mais uma vez no dia? É essa sensação, então o retorno é absoluto. Mas sabe que antes de vocês chegarem, a Kate, que trabalha com a gente no podcast, ela falou assim, nossa, eu tenho que aprender depois que ela faz os cortes e tal, porque eu tentei fazer meditação por uma semana, é bem comum, e vocês devem, nossa, ter respondido isso várias vezes, né? E desisti, minha cabeça não para de pensar e tal, né? O Yuri já medita há bastante tempo, não sei se está meditando tanto assim, mas enfim, eu medito já faz uns 6 anos, sou bem disciplinado, assim. E aí não deu tempo de falar para ela, né? Mas eu queria que vocês, para muita gente que passa exatamente por essa situação, explicassem. Quando é que você atinge assim, o processo meditativo? Para a pessoa que fala assim, qual que é o processo, eu já escutei, eu não sirvo para meditar, porque minha cabeça não para em nenhum momento, como é que eu vou meditar? A pessoa ela não sabe, quando é que, porra, meditei hoje ou não meditei? O que acontece quando você sente, meditei porque aconteceu tal coisa, né? O que é? Explica para um leigo, assim, como é que funciona. Para começar, a palavra meditação, ela medita numa ação, né? Então, a ação é você praticar todos os dias. E, assim, não é ficar sem pensar em nada a meditação, ao contrário, nossa mente é pivotante. Quando você começa a fazer o exercício, você busca informações da semana passada, o que vai acontecer daqui a um mês, tuas férias, fica nisso daí, a mente busca informações. O que importa é você estar consciente que está fazendo um exercício. Se pegou pensando em algo fora, volta, agora eu estou fazendo um exercício. Essas idas e vindas de consciência que é onde a gente, entre aspas, faz um músculo mental. Você faz um músculo na academia. Você não precisa acreditar que vai levantar peso e vai ter músculo, mas se você praticar dentro de um período, você vai ter aquele músculo. Assim funciona para o cérebro. Só você puxar peso, mano. Você vai conseguir, velho. Mas assim funciona para o cérebro. É engraçado isso, porque esse é um tema que na nossa empresa, na minha empresa, eu falo direto disso, aqui na Trimind também, a gente fala direto disso, de autoconhecimento, e a meditação está sempre entranhada nesse tema, né? E uma das coisas que eu estava falando semana passada lá na empresa é que a galera tem muita dificuldade de lidar com em geral, assim, principalmente os estagiários, assim, porque às vezes primeiro emprego, nunca teve referências, às vezes, enfim, não teve referência de família sobre crescimento pessoal e temas em geral, assim. E eu percebo que tem uma dificuldade que é lidar com as adversidades, que é lidar com o novo, o inesperado, né? Tipo, um dos comentários que me falaram na empresa é: cara, eu vi um ex-namorado meu na rua hoje, um comentário aleatório, assim, e comecei a ter um princípio de crise de ansiedade, enfim. A pessoa começou a se sentir muito mal porque a memória dela foi lá longe e eu não conseguia mais voltar. Eu falei, cara, essa dificuldade de viver no presente, né? Eu queria que vocês comentassem como é que a meditação traz esse benefício também, porque pra mim, o Gui comentou, eu medito há bastante tempo e já tive momentos. Mas um dos principais benefícios da meditação para mim sempre foi não me preocupar com o que não é importante naquele momento, ou que não muda nada, sabe? Eu queria que você explicasse esse benefício para as pessoas que estão ouvindo. Eu gosto, assim, que sempre a gente ouve, né, antes de eu praticar, meditação é esvaziar a mente, meditar é se desconectar. E foi justamente eu descobri que eu me
conectava na meditação. E aí eu vinha para o presente. E quando você está presente, você toma decisões melhores, você é mais assertivo na sua fala, você tem pensamentos mais conectados. Então, a meditação, ela com a prática, ela vai te ensinando a realmente pontuar essa conexão com o presente, que eu acho que é uma das partes mais deliciosas, assim, além do bem-estar que traz, né? Hoje eu sou viciada no bem-estar que a meditação me traz. Quero todo dia. Não fico sem, né? Eu não sei vocês, mas quando eu estou meditando, assim, se eu estou num dia muito agitado, você tem dias, né, mais tranquilos, dias, né, que você está muito agitado, já amanhece agitado. Aí eu faço a meditação num formato em que eu tento, obviamente, né, por lógica ali da meditação, pelo menos da lógica que eu aprendi, sair um pouquinho e olhar aquela pessoa que está ali, né, naquele momento, né. Às vezes eu me pego e falo, puta, você tá bem louco hoje, hein? Você tá, sabe? Tipo, olha os pensamentos. Mas ok que eu tô presente ali, tô entendendo. Tá bacana, o que é isso? Daí começa a isolar, daí eu fui estudar um pouquinho, assim, fui pegando janelas de pensamento, fui começando a editar. Aí pega aquele momento, por que você tá louco? O que tá acontecendo aqui? Tá tudo bem? E aí começa, sabe? Eles vêm puxando um pouco de Ho'oponopono. Mas você consegue no dia a dia daí fazer isso? Porque na hora da meditação... Durante o dia, pra mim, eu acho... não consigo tanto. Só quando chega em alguns picos, você percebe que você tá muito acelerado. Porque daí a gente acaba fazendo terapia holística, aí vai umas viagens na maionese. Mas o que eu percebo muito é o corpo. Então, tipo assim, o corpo tá... tem uma coisa diferente aqui. Aí eu paro o que eu tô fazendo... Respiração, conecto a respiração, dou aquela calma, assim, fecho o olho, fico 1, 2 minutinhos... Levanto, me conecto com a natureza, faço alguma coisinha e volto. Só para voltar de novo à conexão. Porque o corpo fala, né? Então eu peguei muito essa conexão da meditação com o corpo. E hoje, para mim, o principal sinal não é a mente. Está mudando um pouquinho. Talvez, não sei se pela evolução ou pela percepção. É o corpo. É o corpo que diz para mim. Assim, fala, E no final do dia é a mesma coisa, né? Mas você, às vezes, tem pessoas que têm facilidade de identificar o corpo. Você entende melhor o corpo do que a mente. Por exemplo, você é um cara acelerado. Então, para você é normal estar acelerado. Mas e quando você está acelerado e o corpo está dizendo alguma coisa? Opa, você está acelerado num nível que está te fazendo mal, porque é o corpo quem está respondendo. Está saindo do teu... E aí você pega o corpo agora e fala, peraí, esse aqui é um sinal que eu preciso trabalhar. Não sei se faz sentido, se, né, se tem alguma relação. Mas pelo menos os estudos que eu acabo fazendo é bom muito para isso, eu já tenho uma pouco mais de facilidade. Você não acha que tem uma relação assim também com essa facilidade hoje em dia em você não precisar trabalhar em si? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Qualquer informação hoje tá a dois cliques, você tá no Google, está no YouTube, você aprende sobre qualquer coisa. Então, me parece que cada vez menos a gente se preocupa em aprender temas mais complexos, assim, ou procurar esse conhecimento interno, esse autoconhecimento, né? Me parece que antigamente você não tinha tanto acesso às informações, então você acabava, tendo que aprender mais na marra, ou tendo que ir atrás, ir na Barça, procurar um conhecimento. Então, cara, Barça, acho que, né, 80% de quem tá ouvindo a gente não sabe o que é. Eu sou Dá um Google, Barça. Mas você não acha que isso tem a ver com esses sintomas também de pré-burnout, que a pessoa não consegue, não tem ferramentas para lidar com aquilo ali? Veja, a tecnologia é isso aí hoje, né? Nós somos um algoritmo, não tem como mais, né, dissociar disso. Nós vamos ter que entender e controlar, porque a informação, olha a quantidade de informação que você passa em instantes ali, rodando a tua tela do teu smartphone, né? Então, tudo isso daí, você olha e fica lá o registro no teu cérebro. O que leva isso daí de saturação? E, realmente, quando você não está bem, né, o único lugar que você não quer estar é dentro da tua mente. Você busca outras coisas, para não entrar na tua mente. Dói entrar na mente. Se olhar no espelho, esse autoequilíbrio. Exatamente, dói. Então, é mais fácil você buscar coisas fora. Né? Então, por isso, assim, tá tudo muito acelerado, tá tudo muito rápido. Descartável, né? Por isso que quando eu paro comigo, epa, ali que o negócio pega. Não queria ter visto isso. E a gente precisa ver, né? Nós somos nossos relacionamentos. Caraca, então... faz muito sentido. E você tentou... eu queria que você comentasse do que você fez, assim. Porque você comentou algumas passagens. Fui para psiquiatra, fui psicólogo, depois descobri a organização. Isso. Mas o que você percebeu, assim, que as formas tradicionais, talvez, de tratar não são suficientes? Ou o teu caso era diferente? Ou você acha que... Putz, esquece tudo e vai só para meditação e resolve sempre? O que você aprendeu nessa jornada do teu tratamento pessoal?
Então, eu tomei muito medicamento, né? Para depressão, para dormir, para comer, para pentear o cabelo, para tudo tinha um tratamento, um medicamento. E eu dizia, eu tinha 2 psiquiatras no período. Não que você não tenha que ter, porque jamais você deixa de você não abandona teus tratamentos, né? Mas você leva algo paralelo, que te dá conforto emocional. Você também tem que fazer a tua parte, não só jogar na mão do profissional. E então, assim, o que eu observei é que o medicamento, eu dizia, não vai entrar naquele lugar que eu sei que tem um fio desencapado. Tem lá algo acontecendo que eu não... nenhum medicamento vai chegar, sabe? Me dopava, é mais profundo o negócio. E por isso que quando eu conheci, né, a prática, a técnica, o método do Mãos Sem Fronteiras, eu achei muito simples, mas mudou minha energia cerebral, mudou minha química. Então, não tem como negar que algo aconteceu, independentemente de eu acreditar ou não. Meu cérebro voltou para o equilíbrio e era delicioso. Então, eu digo assim, hoje eu vivo o presente. Para mim não existe futuro, não tem passado. Eu estou aqui agora 100%. Depois eu vou fazer outra coisa 100%. Isso foi um ganho na minha vida. Porque quando você tem depressão, você só vive o futuro. Ah, daqui a um mês eu vou estar melhor, eu vou viajar. Não, teu cérebro vai junto. Não tem como, sabe? Não tem como deixar. Não tem como deixar. Então, assim... Tá deixando o cérebro em casa. Tchau. Mas se quer fazer isso... Gente, é tão maluco que a gente passa pelo cérebro que eu preferia ter um câncer e ver algo assim, ó, tá te comendo o estômago, tá fazendo isso. Eu já sabia qual era o tratamento e o final daquilo. Ou não. Você tá vendo? Quando é na mente, é um fantasma. Você não sabe como tratar a mente. Né? Tudo é uma possibilidade de tratamento. Então, por isso que você levando esse oxigênio para o cérebro, por meio da meditação, foi onde eu saí. E assim, tem que praticar. Não tem nem como dizer a meditação pela meditação. Existem vários métodos, né? Dentro do Mãos Sem Fronteiras, somente 5 minutos é o tempo suficiente, desde que você pratique todos os dias para ver teu organismo mudando. É legal porque vocês simplificam bastante, né? Tipo, são 5 minutos, foca nisso aqui. Por mais que tenham várias metodologias, né? Isso. Eu tenho até eu já te passou algumas situações aqui internamente que a gente trabalha com um monte de jovem, nossa faixa etária são 20 e poucos anos, e tem uma galera. E aí teve uma menina que trabalhou com a gente que ela, chegou a falar em suicídio e tal, e a gente na época, sabe, ela armou, falou, vamos ajudar de alguma forma e tal, né? Daí eu fui para um psicólogo que nos atendia lá, na época era o Paulo Bruno, inclusive. Sim, falei, Paulo, nosso com essa brother. situação, queria, enfim, trazer você para tentar ajudar, enfim. E aí eu nunca me esqueci disso que ele falou, ó, não trabalho desta forma, não consigo ajudá-la, quando chega nesse ponto, é remédio. Né? Daí eu falei, ele falou assim exatamente as palavras, remédio, ele falou, olha, é grave. A pessoa que fala, porque pra gente que nunca passou isso, a pessoa fala assim, eu tô pensando em tirar a própria vida. Para com isso, tá louco, né? Parece um absurdo. A gente subestima assim, demais isso aí. Né? Só que eu passei por uma situação lá, não sei se eu te contei, a filha de um ex-sócio meu lá, e ela tirou a própria vida de fato. Cara, depois que isso aconteceu, nunca mais eu falei, peraí, isso aí é muito sério. E aí, na época, a gente conseguiu, pegou lá um psicólogo e tal, e psiquiatra, e ajudou a menina, e ela hoje tá bem, tá tudo certo. Por que eu te perguntei isso? Porque primeiro você falou do remédio, mas não sei se ficou tão claro assim no sentido do remédio fez mal ou ele foi... Se fosse a metodologia hoje, né? antes do remédio, por exemplo, esse mesmo resultado, o remédio levou para um nível... Porque isso que o Bruninho falou, né? Às vezes tem um nível que você precisa tirar a pessoa do buraco. Isso. Tá aqui fora, agora vamos tratar nos métodos mais tradicionais ou mais holísticos, vamos dizer assim. Faz sentido isso? Faz. Assim, eu vou responder de novo por mim, né? Sim. No meu caso, nenhum medicamento adiantou. Nada. Então, e eram trocas de medicamento, era medicamento pesado, constante, e nada. Eu só me sentia dopada. Mas por isso que eu dizia, não, quem estudou esse medicamento não sabe o que eu estou passando. Não entenderam. Era algo muito mais profundo, assim, sabe? Você usou uma palavra legal, dopado ali, legal no sentido de realmente ele mascara às vezes, né? E não consegue trabalhar na origem do problema, que é o que você falou que tá mais profundo, né? Você não vai se tirar sua própria vida, mas também não vai fazer mais nada, né? Não, e sabe Você tá fora da realidade, como é que você... E sabe um negócio que eu gosto de falar? Disso, né? Que é assim, síndrome do pensamento acelerado. Então, nada ficava no meu cérebro. Era como um canal aberto. Sabe? Que tudo passa, e aquilo te esgota.
porque você não retém nenhuma informação e você pensa demais e gasta energia em falso, né? É como se você pisasse no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Uma hora te dá um... Tiricoteco. Exatamente. Acho que Então, assim, nada. Então, você quer e os pensamentos vêm e acaba com isso de uma vez. Foi o que passou comigo. Se joga na frente de um carro, pula do 29º andar, que eu morava numa cobertura. Eu só quero parar de pensar. Pra acabar, né? Sabe? O que acho que cunhou esse termo até, né? Eu li sobre... Ele chamava de SPA lá, não sei se ele falou. Mas é um dos caras que mais abordou esse assunto. E é sensacional. E quando você vive, você não tá teorizando, né? Eu tô falando de uma experiência que eu vivi. Por isso que hoje, há 18 anos, eu levo como bandeira essa organização, levando o método para dentro de escolas, empresas, na vida das pessoas. Faz parte hoje do meu dia a dia que as pessoas estejam bem e não passem por isso. Sabe que tem um movimento que eu venho percebendo, cada vez mais gente falando assim, e que é simples falar, mas é difícil fazer, assim, conseguir se livrar dele, assim, né? Eu faço isso faz um tempo já, então para mim parece, nossa, como é que você vive sem isso, né? Eu tenho percebido cada vez mais um aumento, assim, de pessoas falando, que é você se desligar, se desconectar de várias coisas, assim, sabe? Aquela, né, vai... assim, contra a obesidade de informação. Tipo, televisão em casa. Uma galera hoje fala, não tenho mais televisão, não assisto mais jornal. Mas por quê? Porque, cara, jornal você vê mais tragédia, você vê mais coisa ruim, que é... Até eu queria conectar essa pergunta com a Adriana depois, porque é o que vende, né? Dizem que notícia ruim é o que vende. Você me corrige aqui. Mas aí depende do canal também, depende do jornal que a pessoa depende da forma, como, né? Se ela trabalhar na tribuna, ferrou. Mas aí eu via tudo isso e eu falava, cara, de fato, uma vez eu vi uma pessoa falando, eu falei, caraca, se eu ficar vendo essas notícias aqui, eu tô ferrado, eu só vou me alimentar. Alimento de coisa, sabe, negativa logo que eu saio de casa. Puta, como é que vai ser meu dia? Não tem como, cara. Se você sai com essa mentalidade... Não, agora, assim, se você for fugir de toda notícia ruim para tentar viver bem, não é melhor você conviver com o ruim, que é a realidade, que de alguma forma aquilo tem que estar ali, e você saber ter o controle, o equilíbrio mental para conviver com tudo aquilo, né? Eu trabalhei 21 anos em jornalismo diário e vivi muitos períodos de jornalismo policial no meu jornalismo diário. Sério? Agora, muito mais fácil só desligar a TV. Talvez, eu não acho. Tô fugindo da TV. Não, mas se aquilo é uma realidade, não é melhor eu ter saúde mental para viver nessa realidade? Eu prefiro esse ponto. E nesse sentido, a meditação, ela traz muitos benefícios em relação a esse convívio que a gente tem que ter com aquilo que não é necessariamente aquilo que eu gostaria de conviver, não é? Porque a gente não faz só o que a gente gosta, a gente não vive só nos lugares onde a gente queria, né? Sim. A gente tem que conviver com tudo. E a meditação, ela traz pensamentos mais positivos, então você consegue compreender tudo aquilo com um olhar diferente, buscando uma solução para aquilo, compreendendo o que precisa mudar para aquela notícia não me agride tanto, daquela forma, né? E o que é incrível também é que a partir do momento que você melhora os seus pensamentos, você olha diferente, ouve diferente as pessoas, como você falou aqui, né? Que você percebe, às vezes, numa conversa, quando a outra pessoa está desconectada. Então, se você consegue perceber, você vai melhorar o teu relacionamento no teu entorno. Os relacionamentos melhoram, porque você tem consciência, você está compreendendo. Então, acho que é uma forma da gente realmente ter uma ferramenta no dia a dia que nos faz, não é sobreviver, nos faz viver muito bem diante do mundo, que é o mundo, né? Até porque se você não assiste TV, tá na web. Notícias Exato. Então não é desculpa mais não assistir TV. Ou tá na esquina, você vai passar ali e vai ver no mundo real, eu acho né? Que, assim, tem muito dessa questão da TV, você ter uma coleta seletiva de informações. Não é você também ser um alienado que só vive numa bolha e não vê nada. Isso não te traz mais felicidade, não é né? isso que vai resolver os problemas, basicamente. Né? Mas eu acho que tem uma questão de você tomar cuidado também com a quantidade de informações que você consome. Você não precisa ficar buscando isso. Busque meditar mais do que isso. Porque senão vira a tua realidade, mas isso, né? ali... O exemplo extremo disso é algumas tias minhas. Que elas, cara, não tem... A vida é uma tragédia. Cara, mas por que dá uma tragédia? Porque ela só vê tragédia. 8 horas por dia na frente da televisão é 8 horas de tragédia. Nos canais que ela tá vendo, nos programas que ela tá vendo. Porra, mas talvez se ela tivesse ali 1 horinha pra saber, cara, tem que cuidar com isso. Ó, tá aumentando o número de assaltos, eu vou começar a tomar mais cuidado. É importante. Sim. Mas assim, a pessoa viver aquilo, parece que ela não consegue mais fazer nada porque, cara, se eu pisar, vai ter um assaltante na minha rua. E aí se eu dirigir muito rápido, alguém vai atravessar o sinal, vai me bater. Então, começa a trazer medo
medos para nossa vida, traumas para nossa vida. Às vezes a gente não consegue mais. Eu tive também síndrome do pânico e eu sei o que é não querer sair, ficar só vendo o mundo da janela de casa, não ter coragem de pôr o pé na rua com medo. Então, assim, se a gente não tiver essa consciência do quanto é importante ter saúde mental, a gente vai parar de andar, de circular, nós vamos perder, nós mesmos vamos tirar o nosso direito de ir e vir. Sim, então, faz daí, sentido. nesse sentido, eu acho que a gente tem Sabe o que condição. é engraçado na fala de vocês? É uns problemas tão complexos e que vocês colocam de uma forma assim, tão, como se isso aí resolvesse de uma forma tão simples. Mas deixa eu te falar, sabe onde tá a difícil, cura? é até difícil de acreditar no método. Sabe onde está a cura? Você não tá acreditando nelas, então, é isso? Eu queria botar essa polêmica aqui no ar. Ela falou que o que vende é polêmica. Mas sabe onde está a cura? Você cuidar do outro. Não tem saída. Se você não olhar para o teu amigo do lado, para alguém da tua família, e não olhar para ele ou só para o teu umbigo, você não vai se curar nunca. Você nunca vai ter saúde mental. Então, o negócio, a pegada é olhar o outro. Não é esse egoísmo de viver só para a gente mesmo, né? Então, eu falo de novo por mim. Hoje eu tenho prazer na vida do outro. Não é a minha. A minha é mais uma forma de passar o tempo que eu decidi ficar aqui. Mas é servir. Como é que você desenvolveu isso? Essa parte especificamente de olhar melhor o outro e talvez a palavra seja empatia, não sei se é exatamente essa a palavra certa. É que você tem várias formas, às vezes, por exemplo, a gente falou ontem sobre isso, né? Tem como você cruzar isso com a religião, né? Você pegar os mandamentos básicos ali de, amar o próximo. Então dá pra você, dependendo até da religião, ajuda, né? Foca só no outro que você vai ser feliz, porque você vai resolver o Mas problema. qual que é a prática? Tipo Então, assim, quem não mas tem isso? eu espero que ninguém chegue no fundo do poço como eu cheguei. Quando você vê que lá embaixo não tem luz, aí você quer e você descobre o equilíbrio por meio de um exercício simples, né? E você sai lá na frente com vida nova e com esperança renovada. Você quer que os demais também tenham essa oportunidade, né? Então, se torna realmente um estilo de vida você querer que o outro... Tem muita gente que fala assim, o que você ganha com isso? Nada. Eu poderia estar fazendo outras coisas. A Adriana é aqui, está junto comigo e vê. Eu poderia estar em outro lugar, viajando, fazendo minha vida. Mas não é isso. Eu posso fazer tudo, mas desde que a minha missão esteja cumprida, que é que vocês dois aqui estejam bem. Nossa, Porque a gente... que a gente se alimenta do bem-estar do outro. Nosso cérebro é um produtor de energia, ele é uma usina nuclear. Você imagina que ele emite ondas eletromagnéticas. Dentro da tua casa, se a tua mãe não estiver bem, se teu pai não estiver bem, como está o campo eletromagnético dessa família? Então, quando vem falar para a gente, a criança está com problema. Não, a criança não tem problema. Quem está com problema são os pais. Então, ajude os pais que essas ondas expansivas de eletricidade vai melhorar dentro de casa. Isso a ciência explica, né? Sentido pra caramba. Então, assim, não adianta você chega aqui com o teu campo eletromagnético tô ótima, todo fissurado, cheio de preocupações, de tensões, de emoções mal resolvidas. Entra numa casa, entra no teu ambiente de Arrega empresa. todo mundo. Você leva todo mundo. E se nós somos essas ondas expansivas que o sistema nervoso gera essa energia ao redor do nosso campo eletromagnético, assim como a Terra tem, nós também temos esse campo de energia. Por isso que você passa do lado de uma pessoa, entra no trabalho, você contamina. E com a meditação, faz com que você contagie, faz com que essas ondas eletromagnéticas estejam em harmonia. Começa pelo teu sistema nervoso, liberando essa energia no campo. Por isso que você se sente melhor. A Lilian anda indo muito lá no Edson, hein, cara? Muito alinhada com... É que a gente tem um consultor e psicólogo quem é o Edson? em comum. O Edson. Como é Edson? O que é mesmo? Não vou lembrar. O Edson. É um consultor. Ele faz Edson. uma psicologia quântica. E ele vai... fala muito Olá, vai- Edson. do alinhamento quântico, né? Que é basicamente isso que você está trazendo. Ele fez, inclusive, aqui na empresa Uma Dinâmica. E o pessoal ficou... Quem nunca viu isso... Fica meio assustado, ficou assim. muito. E ele mostra um negócio que é muito legal. Assim, ele fala, deixa eu te mostrar, quando ele está introduzindo. A primeira vez que eu vi, eu falei... Cara, esse cara é maluco, mas beleza, vou ouvir ele. Porque ele mostra assim no celular. Até se Olha, eu fui no sentia parque... maluquice. Olha a viagem. Fui no Parque Bacaxeri. E aí tinha um lagozinho, assim, um riachozinho pequenininho. E tinha um peixinho. E aí eu fui me conectar de maneira quântica com aquele peixe. E aí eu, né, a primeira vez que ele falou Não, isso, eu eu não falei, chego a... Ele é muito o louco.
cara tá viajando, né? Daí, beleza, ele foi falando, eu falei, caraca. Mas depois, assim, de várias vezes, e de, inclusive praticar, eu vi que, puta, fazia todo sentido. Mas você tem que se permitir, né? Uma coisa que você falou assim, ó, até você sentir. Eu acho que a verdade é essa. Por que a gente tem tanta certeza, né? E falar assim, eu te garanto que daqui 7 dias você tá me trazendo um resultado da prática diária da meditação. Porque a gente, nenhuma explicação é melhor do que aquela que a gente sente, do que aquilo que traz para nós mesmos. Mas quando a gente descobre que o meu bem-estar, isso que a Lilian fala, que se eu cuidar em casa, se eu cuidar da minha família, eu que vou me beneficiar. Então, esse é o segredo do segredo do compartilhar. Porque daí, assim, você quer todo mundo em volta, você quer que todo mundo em volta medite, porque você tem certeza que quem vai estar ganhando é você também. E me parece que, assim, uma boa parte do que vocês estão falando é uma questão de consciência, assim, do outro, né? Que você consegue interferir positivamente nisso a partir do momento que você consegue perceber isso no outro. Porque, vamos lá, né? A pessoa que não tá nem pensando nesse tema que a gente tá falando aqui, nunca meditou, nunca passou pela cabeça falar disso, ela vive a vida e nunca vai perceber que o vizinho tá precisando de alguma coisa. Ou que até o marido ou a mulher tá precisando de alguma coisa. Simplesmente, né, vai vivendo. Mas quando você é consciente, ou você age sobre aquilo, ou a pessoa vai agir sobre você, né? Eu Porque não tem como ficar inerte, uma experiência, né, para vocês hoje. Só um pouquinho. Por que as pessoas buscam psicólogos? Porque querem ser escutados. Hoje ninguém escuta ninguém. Todos querem falar. Ninguém se coloca na posição. Na posição de ouvinte. Às vezes o outro só quer... O jovem só quer falar. E quem quer escutar? Sabe? Então, assim, escuta. Você pode estar ajudando a curar uma pessoa quando você escuta. Mas começa a ver que você... nos ambientes, cada um de nós conhece pessoas assim, que um tá falando, o outro já vem, nem tá prestando atenção do que tá naquele problema, já quer colocar o dele em cima. Já tem uma opinião formada, mas já quer colocar o dele em cima. Então, escuta. Então, um dos conselhos que eu dou, eu gosto de escutar a vida das pessoas, gosto muito. De ouvir ali, né? Sabe, de aprender a ouvir. Cara, mas não é fácil. Deixa eu provocar um negócio. Eu ia falar só um case pessoal. É verdade, por favor. Fala. Lá em casa, todo mundo aprendeu a meditar, né? Porque eu fui levando outro. Tenho 2 filhos, um de 15 e um de 9. Meu marido, que assim como a Lilian, super cartesiano, é o que mais aplica. Ele é engenheiro, tudo tem que ter uma comprovação, uma prova, uma contraprova. Falei, puxa vida, recebi uma ligação da escola, acho que vou ter que ter uma conversa com o pequeno aí, com as tarefas dele. Eu falei, o que você acha? Marca uma reunião, ele mandou o aplicativo, 5 minutos eu medito. É assim... Lá em casa a gente tem uma prática muito legal. Se alguma coisa parece que está saindo do normal, sempre tem alguém para perguntar, você já meditou hoje? Vamos parar e vamos meditar? Sim. Provocaçãozinha, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que o papo é bem convidativo, a gente vai longe falando sobre isso aqui, mas eu queria pegar algumas dicas trazendo para o ambiente corporativo, né? Para quem está nos acompanhando, sei lá, uma pessoa de RH, alguém que está com identificou que tem vários funcionários, o que não é incomum, né? Até pegamos números aqui, se a gente está com quase 80% que teve de alguma forma, né? Alguma relação com depressão. E tem jovem nas empresas, os jovens estão todos trabalhando, você tem muita gente com burnout na sua empresa, né? A Pratafé tem 400 funcionários. Pois é. Como é que ela faz lá? Isso que eu ia falar, como é que leva para a empresa? Chega com a mesma proposta, vamos meditar todo dia, estimula a meditação na empresa. O que a empresa pode fazer além da meditação? Você vai ser demitido, mas antes de eu te falar, vamos meditar aqui primeiro para a gente dar uma vai. Hoje, assim, a gente faz muita atividade nas empresas, né? Tá. Nós levamos uma palestra rápida e convidamos para começar a prática da meditação. Então, a gente fala, né, nesse treinamento que eles pratiquem 1 semana e a gente volta no 8º dia para ver como é que foi, né, o resultado, quais as dúvidas. E então, a gente tem feito esse trabalho, levado para as empresas, despertando essa, digamos assim, que às vezes nem é uma curiosidade ouvir falar sobre a meditação, mas algo tão distante da vida real de cada um, né? E a gente leva de uma forma simples a meditação para dentro da empresa. E geralmente fica um líder lá dentro que leva, né, no dia a dia e institui. E toda vez que você também pratica por meio do aplicativo, a gente divulga esse aplicativo. Então, é um aplicativo gratuito, não é um aplicativo comercial. Ele tem um cunho humanitário, um cunho social, né, que nós levamos
Durante a pandemia, essa organização treinou 30 voluntários, nós atuamos nos hospitais e todas as UPAs aqui da capital, levando para os profissionais de saúde. E então a gente levou a meditação em forma de auxílio emocional mesmo, né? Pela situação que estavam vivendo. Então, dentro das empresas, a gente divulgamos o aplicativo, a empresa se torna uma empresa parceira da paz, Legal. porque o slogan desse aplicativo é quando você tem paz, o mundo tem paz. Não adianta a gente falar em guerra nos países, sendo que a guerra começa na mente. É lá que a gente tem que levar a cultura de paz para dentro da mente. E a gente faz esse trabalho para as empresas e eles levam no dia a dia e usam o aplicativo de forma gratuita. Mas eu fiquei com uma curiosidade, saber se você já aplicou assim, se funcionaria. Por exemplo, vamos aplicar aqui, né? Daí fala assim, vale a pena a gente tentar fazer no momento do trabalho, assim, a gente não tá, todo mundo para e vamos fazer uma meditação, funcionaria? Ou faz muito mais sentido em casa, né? Estimular a pessoa para que ela faça num ambiente que ela se sente mais à vontade? Porque se na empresa ela está num ambiente que ela, puta, eu tô muito vulnerável aqui, não quero... Faz sentido? Funciona ou não? O que vocês recomendam, geralmente? Depende do perfil da empresa. Tá. Tem a empresa que coloca e deixa livre para todos praticarem o horário que quiserem. Tá. E outros que fazem coletivo. Entendi. Né? E assim, você vai fazer uma reunião, para 5 minutos antes que você vai ver o resultado da tua reunião. Seguramente, legal, seguramente vai ser outro desfecho a tua reunião. Você escuta melhor, tem decisões mais conscientes, porque às vezes você precisa tomar uma decisão, ter uma atitude em meio a tantos pensamentos. E o exercício, ele ajuda a organizar os pensamentos. Então, você escuta mais e quando tem que falar, ser mais assertivo, sabe? Então, faz isso antes de uma reunião. Eu vou tentar aqui numa reunião coletiva. Vamos, Letícia? Aham. Pessoal, antes da reunião, hoje vamos daqui. fazer 5 minutos. Mas é uma forma mesmo. claro, Às vezes tá bom. até para incentivar o início. Depois cada um Sim. toca a tua vida e vê qual que é o melhor momento. A meditar antes de dormir para relaxar e ter uma noite de sono melhor. Eu gosto de meditar quando eu acordo. Eu não tenho 5 minutos de soneca. Eu tenho 5 minutos de meditação. Desperto o meu relógio e agora eu vou meditar. Antes de sair da cama. Eu Sério? gosto. Me faz bem. Me sinto bem. Se eu fizer isso, eu vou acordar meio-dia. No começo corre o risco. Não, mas é legal você entender qual é o melhor momento para você. Agora, isso que a Lilian fala, né? Antes de uma reunião, eu já meditei no Uber a caminho de uma live, eu já meditei no café antes de saber que ia encontrar com uma turma nova. E assim, o aplicativo, você coloca o fone de ouvido onde você estiver. É só você respirar 3 vezes e fazer os 5 minutos, respirar mais 3 vezes e seguir. E às vezes até assim, não ter vergonha de assumir que você cuida de você, né? Hoje ninguém mais estranha eu parar. Faz sentido. Às vezes... A gente precisa parar uma paradinha que eu vou meditar. Vem comigo. porque- Antes de responder essa Só um pergunta, eu pouquinho. preciso de Só um 5 pouquinho minutos. vou meditar. Porque Agora dentro também do é difícil. aplicativo tem uma trilha, é uma única trilha. Então, ela atinge uma onda cerebral. Diariamente é a Diariamente mesma coisa. é a mesma coisa. Ela Então, te você não vai ajuda. ter lá ninguém te guiando, porque daí você está voando, né? Tá indo para fora. E esse exercício, ele é de interno. Então, tem aquela trilha, o cérebro já entende que é o momento de parada. Ele vai relaxando naturalmente. Então, você vai condicionando o teu cérebro para aquele momento. E, às vezes, tem pessoas que falam, mudou a trilha. Não mudou a trilha, você está diferente. Você está mais acelerado. Vocês botaram Sabe? uma frequência diferente essa semana. Mas então a meditação guiada, essas que tem no YouTube, assim, sabe? Eu já fiz algumas ali, puto, eu tá fazendo errado. Ela com musiquinhas Eu gosto, diferentes, é porque aquela eu coisa, gosto. agora eu vou botar uma chuvinha de fundo. Eu já fiz várias vezes essa. Ela não é tão boa porque te leva para um outro, sabe? Você não tá tão Veja, no presente. Não que não seja boa, Tá. são métodos diferentes, Tá. né? Dentro do Mãos Sem Fronteiras, o método é o 3-5-3. 3 respirações iniciais, inspira pelo nariz e expira pela boca. Inspirar em 5 e expirar em 5? Inspira e expira 3 vezes. Ah, não tem o tempo de ser Não. independente. 5 minutos você liga ali a trilha, teu pensamento vai para lá e vem para cá, deixa rodar o pensamento. Um dia você desliga 3 segundos. No dia seguinte, durante esses 5 minutos, você desliga 8 segundos, 10 segundos. Isso que é acumulativo para a mente. Não são os 5 entendi. minutos, nem 1 hora, nem 20 minutos. São os instantes de ausência de pensamentos que são essas sinapses que vão se reorganizando. Cara, na verdade, isso que você está falando me lembrou um negócio que eu fiz um curso uma vez, que me ensinaram como a gente subestima a nossa própria respiração. Que a gente mal percebe que a forma mais
profunda e mais prática, é mais fácil de você, às vezes, tomar a melhor decisão ou se reconectar consigo, é uma respiração, às vezes é 1, 2, 3 respirações, não tô falando nem dos 5 minutos, que já é curto, né? Mas falando, às vezes, antes de você falar ou antes de você decidir, às vezes, antes de você entrar numa live, cara, é só respirar que você muda teu estado imediatamente. Nesse curso, cara, você já ficou chapado com a tua respiração? Sabia que você pode? Você pode parar de usar aquelas coisas porque lá, você leva muito oxigênio, né, pro cara, cérebro. é isso. Eu fiz eles fizeram comigo nesse curso uma prática que são hiperventilações. Então, você fazia uma hiperventilação por 30 segundos, um pouco menos, provavelmente 30 segundos não, mas 20 segundos pelo menos. Daí você segurava a tua respiração o máximo que você podia. E antes dessa prática, eu conseguia segurar por 30 segundos. Era mais ou menos o meu tempo que eu consigo. Para de respirar agora, você vai começar a contar. Meu número é 30 segundos. E eles chamam isso de métrica da tua saúde, de oxigenação, algo assim. Daí você faz essa hiperventilação. E daí no final, eu consegui ficar 1 minuto e meio sem respirar e sem sentir necessidade. E, cara, você viaja na maionese total. Sério, eu fiz 4 vezes isso. Na quarta, a hora que você para quando você segura a respiração, cara, você vai lá no teto. E fica, tipo... E é só respirar. Tipo assim, não fez nada diferente além de respirar. Esse é o nosso poder que a gente tem, que a gente não sabe, é muito simples, né? Agora, falando em simples, o que eu acho simples e incrível do método 353 é que você não precisa de nenhuma preparação, nem de muito tempo, que são 5 minutos, né? A Lília, eu gosto quando ela fala, né? São 1.440 minutos que a gente tem num dia. Então, eu acho que isso que é o que mais, né? é o que mais conquista uma legião de pessoas que hoje, né, Como é que acabam não é tão usando famoso o isso método, ainda? Como é que é o né? tamanho do impacto Sabe da por quê? organização? Sabe Gente, número assim, quem está escutando esse podcast agora, começa agora. Vou começar na segunda. Não, começa agora. Baixa o app aí. Baixa o app, Agora. 5 minutos eu medito, tá lá, gratuito. Começa, clica lá em 5 minutos e deixa o teu cérebro trabalhar. Você não precisa fazer esforço. Ele vai trabalhar por você. Eu vou testar com certeza. Testa. E depois você conta pra gente, porque muitos momentos... eu tô ansioso, não sei o quê. Tá, você praticou? Não, tá. Que resultado você quer? Né? Então não dá pra... E 7 dias, vocês dizem que é o primeiro desafio, assim. Faz 7 dias. Primeiro Se desafio... você se disciplinar e fizer durante os 7 Uma vez só por dias, dia. uma vez por dia, Cara, você mesmo vai tirar suas conclusões e não vai mais fácil querer demais, ficar isso é sem. verdade. Não, mas Vamos desafiar fazer isso aí pra eu acho Simples, eficaz. É, bacana mas porque elas E que têm... cabe na tua rotina louca. Sim. Assim, a gente sempre tenta, né, de alguma forma, trazer várias metodologias e vai perguntando, vai parecendo que a gente vai tentando afunilar e ver se sai alguma outra coisa, né? Complexar, né? E a Lília tá ali firme. Cara, qual parte dos 5 minutos você não entendeu ainda? Tipo, baixa o app e faz. Mas é porque a gente, né, que empreende, você empreende, né, e tem mais experiência que a gente, bota a gente no bolso. A gente sempre acha que a coisa é mais complexa do que é. O que você tá trazendo é um bom e velho feijão com arroz. Assim, cara, é isso aqui. Mas não é só isso, deve ser mais coisa. Isso aqui tá muito simples, né? Porque a vida é a mais complexa. Exato. A gente torna Ou a gente tenta complexa. complexar, E até tem uma parte aqui da pauta que a Ale trouxe pra gente, que você participa do grupo Empreender Agora Vai, né? Isso. É isso? Isso. E que você é uma das especialistas que fala de saúde mental e meditação. Isso tá o tempo todo, né? Já tá no teu DNA. Como é que é esse grupo aqui, caminhando para uma reta mais de empreendedorismo? Assim, como é que faz parte? Como é que as pessoas entram nisso? Ele é totalmente diferente da organização? A proposta é completamente outra e você leva um pouco da organização lá para dentro? Como é que é isso? O Empreender Agora Vai é uma iniciativa do Clube da Alice. Sério? Exato. Então, E quem eu não fui ouviu o episódio da convidada... Mônica aqui no Papo Raiz, é hora Isso, agora. e eu fui convidada para ser uma das especialistas, falar sobre saúde mental dentro do grupo, para quem empreende, né? Que da hora. Então, é... A mesma proposta que a gente está falando aqui, lá dentro, né, com as empreendedoras. Exato, lá dentro para as são mulheres ou empreendedoras. não? Tem de tudo. Não, também tem Homens homens. também. Tem O Clube da homens Alice também. é Isso. para mulheres, né? É. Mas o que eu queria que você comentasse sobre essa organização e também até falando com o público que é mais forte do Papo Raiz, que é o empreendedor, a empreendedora, quando você encontra um empreendedor que você viu algum desses sintominhas aí, aquele lá, a pessoa não tá dormindo bem, ou você fez umas 2, 3, provavelmente ela tem isso, né? Chega assim, te olha, ela chegou aqui e já fez aquele scanner na gente, né? A gente já tá ferrado, não sabe. Mas aí ela faz 2, 3 perguntas e percebe que tem alguma coisa que não tá legal ali, né?
quais são as principais dicas, ou além, obviamente, de baixar o aplicativo e começar agora? Já entendi. Mas principais dicas que você dá para a pessoa mudar, às vezes, de hábitos ou de cuidados que ela tem que ter, ou até, às vezes, aquela dica mais como amigo, assim, que você dá para a pessoa se ajudar também a não cair muito mais no buraco. A primeira coisa... Eu sempre vou defender a meditação, né? Porque é o que dá resultado. Então, não adianta eu dar outra receita para ela que não seja começar ali por essa dor. E a meditação, e que vai conhecer um pouco mais Mãos Sem Fronteiras, vai se capacitar, né? Lá na faculdade. São 2 dias de um aprendizado técnico, mais vivencial, né? E é de graça o Mãos Sem Fronteiras? Esses cursos lá não, ele tem Custo. tem um custo porque a ONG precisa sobreviver também, né? Tem os custos dela, né? Não, perfeito. Então, 100% para que um valor irrisório, assim, né? Simbólico, mas para que a gente consiga manter os trabalhos humanitários, né? Os trabalhos sociais da ONG, que é levar capacitação para locais, porque todos são voluntários. Não tem ninguém que ganha para isso, né? São pessoas que tiveram benefício na vida pessoal ou de um familiar e depois se capacitaram e dispuseram ali o tempo para ajudar pessoas também, né? Mas a organização, ela precisa de eu fui baixar o app aqui, tem mais de 100 mil downloads, a pessoa tem uma noção do tamanho do impacto. Mais 100 mil downloads. Caraca! Eu tinha feito uma pergunta ali, eu não sei se tem esses números assim, né? Mas o tamanho do impacto, assim, quantas pessoas já foram impactadas, porque é bastante tempo, né? Hoje a gente já baixaram em mais de 78 países. Legal. Ele está em 4 idiomas, o aplicativo. Aqui em Curitiba, 2014, nós fizemos um show na Boca Maldita, para vocês verem que meditar tem que ser onde está o caos. A gente podia levar para um parque. Não, ele foi lançado lá, né, para 11 mil pessoas. Thiago York veio, a banda mais bonita da cidade. Exatamente. Então, assim, é para mostrar que a vida continua. Você que insere 5 minutinhos ali em meio às tuas atividades diárias. Então, você não tem que acender teu incenso. Não tem um lugar, não tem um altar, não tenho tal para eu poder fazer esse local. Não, é qualquer lugar. Né? E só me conta uma coisa. Nesses últimos 18 anos, enfim... depois que você passou por esse processo, se reabilitou, não sei se posso chamar assim, reabilitar, enfim, tratou, conheceu a organização e tal, o que você sentiu de benefício, ou na tua postura como dona da empresa, como empreendedora, quais foram as principais mudanças no teu negócio que você sentiu? Forma de tratar, forma de lidar com os problemas são óbvias, assim, né? Mas teve uma mudança, assim, clara dentro da tua gestão do teu negócio, em termos de entregar mais resultado também? Quais foram os principais benefícios para a gestão da tua empresa pós-organização, assim? Eu fiquei só com uma curiosidade. Você sempre foi calma assim, até na fala, tipo, tranquila ou não? Esse processo também... Ou isso já é um benefício? Não, eu acho que é um benefício da meditação, né? Como eu falei para vocês, eu escuto muito, né? Antes de tomar uma decisão, eu escuto as partes, né? Então, para mim, não tem esse, né? A Adriana está trabalhando comigo, ela sabe que a fulana que falou, vamos então falar com a fulana, a fulana, vamos esclarecer esse negócio? Então, assim, não existe dentro da empresa alguém falou. Não, vamos ver por que alguém falou e se a gente pode ajudar de outra forma. Se ela está insatisfeita, não, né, assim... Então, eu escuto bastante. Ela é sempre calma assim, então, Adriana? Gente, ela é um exercício de paz conviver com ela. E as pessoas falam assim, pessoas novas que chegaram na equipe, falam, nossa, Adri, mas mesmo com todo o turbilhão, né, do negócio, uma empresa gigante, você também lida assim? Daí eu falo, mas eu trabalho, a presidente da empresa, é a embaixadora mundial da paz. O mínimo que eu tenho que refletir é o que a minha gestora entrega para mim. Muito aqui bom, não vai ser diferente, né? Então, assim, pelo amor de Deus, não sei o que. Ela olha assim, eu preciso falar. Assim, hoje eu nem me reconheço num movimento que seja assim, não aceito também que eu me permita, se eu sei qual é a ferramenta, se eu sei como cuidar de mim. Por
que eu vou não, assim, não, você não precisa mais chegar nos limites Você para o fica exigente aprendizado, também, né? Vai topar qualquer coisa. Não, né? e não é fácil, não é uma rotina, não, é uma rotina, é uma rotina forte. Eu estou fazendo entrevista mas, aqui, né? tava fazendo, acho que ontem, não lembro se foi ontem, e a pessoa falou como era o ambiente de trabalho. Foi ontem mesmo, estava entrevistando a menina e foi muito louco, assim, porque ela falou como era o ambiente de trabalho. Depressão, que não podia errar, não sei o quê. E aí a gente tem um ambiente muito leve, assim. Cara, tipo, o que você tá fazendo lá, tipo, assim, sabe? Até agora, assim, sabe? Por que você não saiu? Isso que você tá trazendo, assim, né? De trabalhar com a Lilian e respirar um pouco isso, muda completamente a sua essência. E a gente vai acabando ficando meio parecida, né? E vocês estão meio parecidas já. Vocês já parece Tony irmãs, Voss, assim, Tony né? Voss. Muito Quando bom. elas chegaram, eu tinha certeza. Sensacional. Eu tinha certeza que era irmã. Então, mas, gente, é assim, sabe? É até estranho, eu também me estranho. Como eu gosto de pessoas, eu gosto de escutar, por mais que sejam colaboradores, eles têm a vida privada, têm seus problemas, né? Então, às vezes, entre eles mesmo, eu entro pegando fogo. E eu vou entender o que está acontecendo com cada um. Enquanto estão me falando do problema, eu estou ali imaginando. O que será que está passando na casa dela e tal. É meu isso daí, Sim, sabe? Sentido. Então, assim, porque daí o que ela faz? Se ela vem trabalhar e em casa o filho está com febre, ou o marido está desempregado, ela vai ter um tipo de atitude aqui. Então, como que a gente pode desinflar esses estados emocionais alterados para encontrar uma solução para todos? E como é que você equilibra isso com não deixar isso virar tipo um conformismo? Não sei se essa é a palavra correta, porque se você for full autoconhecimento e entender a pessoa e tudo mais, você acaba talvez não dando talvez a energia suficiente para algum problema imediato. Deixa, a gente resolve isso tranquilo e tal. Como é que na empresa isso se equilibra? Essa calma e essa meditação, calma, vamos resolver tudo, não, esse problema tem que ser resolvido para amanhã, porque senão vai pegar fogo. Não, a gente resolve agora Não, mesmo, não é resolve amanhã, na não. manhã, Como na é que hora. equilibra isso? A gente resolve na hora. Mas desde que cada parte fale o que está acontecendo, para a gente chegar num consenso. Então, assim, não tem eu mando, você obedece. Não, vamos chegar num consenso aqui. O que é melhor para a marca? É isso. A marca paga o teu salário. A marca te leva comida para casa. Existe, claro. Entendeu? Existe uma... Não é assim, que paz e cobrança amor. não é uma palavra, pela forma de trabalho. Mas claro que tem resultado, a gente busca o melhor desempenho, é isso. Sabe o que me pareceu? É potência de trabalho, assim. Sem Mas dúvida. é que você não anula a outra. precisa... Mas me lembra assim um pouquinho do que até a gente tem a Gia que trabalha muito no RH e tal, e me parece que vendo a Lilian falar, pegou bem esse contexto, assim, tipo, quando você chega, às vezes tem um problema, mas o problema não é aquele. O problema tá por trás. Aí ela vai ficar prestando atenção. Fica tratando sintoma. Antes de falar disso aqui, fala um pouquinho, como é que você tá hoje? O que tá acontecendo na tua casa? Daí, às vezes, você nem trata o problema. Fala, ok. Eu acabo fazendo um pouquinho isso num nível completamente diferente, assim, que aí eu falo, olha, então responde esse mesmo problema agora. Completamente que eu te fiz as diferente e 2, 3 pior, no perguntas. caso. Você nem precisa falar nada. Se a pessoa fala, pois é. Então você nem faz nada, você só provoca nela a própria resposta, né? Parece um pouquinho de... É um processo meio natural, que você está se preocupando com o outro e aí você descobre que, na verdade, ele descobre, você ajuda ele a descobrir que, na verdade, puxa... Só que dá mais trabalho fazer assim. Não, é e legal assim- falar só a solução, né? Isso é... Faz isso aqui, ó. Mas o que acontece? As pessoas são refratárias, não estão prontas para escutar um não e nem reconhecer erros. Eu sou a primeira a reconhecer, a Adriana sabe disso. Sou a primeira a reconhecer, dizendo, opa, errei aqui, onde está o problema em errar? Vamos dar Vamos para dar um passo pra solucionar? trás. Você vai perder Cada aqui, dois ok, pra vai frente. perder uma grana, mas faz parte do aprendizado. A gente E faz de tudo para passa não, pro- não ter que dar esse passo para trás. Né? Então passa para o seguinte, registra o prejuízo, segue adiante. Faz parte. Sabe, faz parte. Então, você tem que ter lá uma margem de lucro para você registrar prejuízo. Aprendeu? Aprendeu. Vai fazer Segue de o novo? jogo. Não, segue o jogo. Mas aí, legal. daí fecha a conta pra mim quando você mostra assim, esse lado mais analítico também, né? Sim. Porque se for só paz e amor, Não, entre mas aspas, acho né? que Não é quando- isso que você tá é, falando, não, é mas um ambiente de sem a parte analítica esse e de meritocracia e tudo mais, você acaba se perdendo, né? Porque às vezes a pessoa escuta o que a gente tá falando aqui e acha que é só isso. Mas não, tem isso Não, e a empresa, não, além não. disso, tem uma puta gestão Não, você meritocrática olha e tudo mais. desempenho, sabe? Então, realmente... Isso não funciona. Então Um ambiente assim, ele faz você querer menos ainda, ter que dar espaço para trás de vez em quando, né? Então, acho que torna as pessoas muito mais presentes, conectadas no negócio e proativas, querendo Esses o dias, dá um exemplo desenvolvimento, né? prático. Esses dias eu cheguei numa reunião, tava todo mundo inflamado.
Tá, mas inflamado porque eu conduzi um treinamento. Eu dei a cara. E por que vocês estão inflamados? O problema é comigo, então. Né? Mas por quê? Porque foi personalidades ali. Um não gostou de ser chamado a atenção na frente de 80 pessoas. Tá, mas o que é chamar a atenção? Entendeu? Então, tá funcionando o teu setor? Não tá. O que esses 80 que estão aqui podem te ajudar para funcionar? Você não está sozinho. Você faz uma cadeia produtiva. Sabe? Então, existe este lado, sim. Só que como é uma empresa muito transparente a nossa, desde o princípio. Você pode ter canal aberto comigo direto. Todas as lojas podem falar comigo. As pessoas podem falar diretamente comigo. Então, muitas coisas não chegam, mas por que não chega? Por que não está lá? Para a gente solucionar isso mais rápido. Né? Então, foram situações assim... Daí fui mostrando o perfil de cada um, como que funcionou naquela reunião, e acabou que baixou o ânimo e vamos embora. Me parece que muitas vezes, de fato, se gasta tempo e energia para tratar a raiz do problema, né? Tipo assim, essa pessoa que você comentou, qual que seria a forma fácil de resolver? Putz, nunca mais chamar a atenção dessa pessoa no meio da equipe dela, porque ela não lida bem com isso. Não, calma aí. Mas qual que é a... é sempre a mesma coisa, mas tipo assim, gente, errei, e daí? Dá para melhorar? Mas como que a gente melhora essa gestão aqui? Precisamos de vocês. Deixar claro o problema, né? Você trata ele, porque normalmente as empresas tendem a não ficar tratando problemas complexos dentro da empresa. Tipo esse. Né? Normalmente, deixa de lado e vamos só mitigar isso aqui. O Betão aqui, eu não chamo mais atenção em público. Segue a vida, segue o jogo. Né? Você vai lá e trata o problema. Não, eles são os canelas de vidro, né? Que a gente chama. Faz sentido. Tem que chutar canela. Se é de vidro, se arrume aí, o problema é teu. Mas isso aqui todo mundo sofre o prejuízo se você não aceitar que você... Isso é importante que quanto mais gente na equipe esteja bem, esteja com equilíbrio mental, que esteja com a saúde mental, que se cuide, que cuide da parte mental, é mais fácil lidar com os problemas no dia a dia, que acho que parte do nosso trabalho é trazer solução, né? Sim, com certeza. Faz sentido. Muito bom, meninas. Cara, passou mais que uma hora. Mais que uma hora. Rapidão. Pareceu que a gente falou 10 minutos aqui. Esse assunto não consigo nem expressar a importância de falar mais disso. No meio empreendedor, né? Não sei se vocês na organização conseguem estar forte no meio de empreendedor. Imagino que sim, por causa da outra organização que você faz parte e tudo mais. Mas aqui o Papo Raiz é para essa galera, né? E a gente nunca tinha falado desse tema, mas talvez até por ignorância, assim. Porque como eu e o Gui, principalmente, a gente já trata isso de certa forma há um tempo, a gente acaba não dando importância muito para isso. Mas isso é importante, e é importante relembrar, tipo, essa questão da simplicidade de você resolver um problema que, às vezes, você acaba procurando 1000 metodologias complexas. Cara, calma aí. Vamos tentar essa aqui que é fácil e dar a ferramenta, né? Então, eu vou fechar com uma frase da fundadora da Organização Mundial. Ela disse que é na simplicidade que está a sabedoria. E um dia disse, desaprende para você aprender novamente aquilo que não está nos livros. O conhecimento está dentro de você. Muito bom. E é o que aconteceu. Quem quer encontrar um pouquinho mais sobre a organização, sobre a Prata Fina, não sei se você quer deixar também seus contatos, Adri, como que as pessoas se conectam mais com vocês e com a organização? Pratafina, @Pratafina. Encontra em todos os Essa canais. não tem erro. O Eu Medito, você encontra também. eumedito.org, né? O site também, né? Eumedito.org, você pode também nas redes sociais digitar lá 5 minutos, 5 minutos Eu Medito, você vai nos localizar. E MSF, de Mãos Sem Fronteiras, msf.brasil, que é também a nossa página da organização. E lá vocês vão encontrar muitos depoimentos de pessoas que já viveram as experiências com a organização e compartilham lá, de profissionais de várias áreas, muitos conhecidos aqui na capital. Vocês vão reconhecer muitas carinhas lá. É mesmo? Que legal. No Eu Medito, vocês vão ver quem medita.
Ah, é verdade. Muito bom. Curitiba. É isso Não, aí. se minha esposa tá seguindo a mim. Tá mais calma recentemente. Gui, quais são os recados paroquiais finais aí? Semana que vem a gente tem episódio especial, né, cara? Diferente. Um episódio especial, a gente vai estar no Via Não Soft especial Connect, porque né? o convidado é especial, porque esse convidado Tá. aqui, esses aqui são os mais especiais do mundo. É. Esse tema é especial, mas aqui vai ser fora daqui, vai ser num lugar O diferente. evento do Via Soft Connect, entre dia 22 e 24, né? De quarta a sexta-feira. O maior evento de inovação e Que é, gestão Via Soft empresarial. Connect. Cara, sensacional. Eu não sei, ele falou o número de pessoas? Não, mas eu lembro que o último 8 evento mil. foram 8 mil pessoas. Bancada. É, só pra deixar claro, né, do que a gente tá falando. No episódio anterior, a gente entrevistou o Viola aqui, que é o fundador da ViaSoft, né? Não sei se vocês conhecem o Viola, a A história Gazeta dele. tá dizendo até 12 mil pessoas. É 12 esperam. mil. E daí a gente vai fazer um episódio lá dentro do ViaSoft Connect semana que vem, durante o evento. Então vai ser uma live ali, vai acontecer um monte de coisa lá, a gente vai estar numa caixa de vidro lá no meio, vai estar Uau, podiam começar esse evento meditando com os 5 minutos, hein? Gostei. Vamos... Nós abrimos vários eventos, viu? Lugares assim inusitados. Vamos Fazendo falar a sobre meditação. tecnologia, são todo. Tá, mas a máquina humana também precisa parar. Né? Então a gente faz abertura de eventos. Bem com legal. 5 Legal. minutos. Muito legal. Mas aí é 5 minutos ou fazem menos tempo pra aquela uma abertura? 5 minutos de meditação. Vai de 5 minutos mesmo. 5 minutos. Top, top. Legal. Então vamos estar lá fazendo algumas entrevistas lá. Surpresa ainda, vários convidados, mas só para dar uma pincelada, quem que vai estar no evento massa. A investidora Camila Farani, né? A Tubarão lá, né? Como é que é o nome do programa mesmo? Shark Tank, né? Shark Tank. Geraldo Rufino, esse aqui, puta, conhecido pra caramba. Ex-jogador de vôlei, André Heller, também bem conhecido. Zeina Latif. José Salim Top, Neto, economista. escritor. Atriz Maria Paula. Cara, uma galera de peso aqui. Animal, vai ser bem bacana. E agora a gente tá numa vibe de entrevistar político também. A gente vai começar a entrar na cabeça dos políticos para entender, fora dessa... Porque se é de mídia, você vai entender o que ele tá querendo dizer. Fora o que vende como tagline de notícia. Entender de fato, tipo, a cabeça da galera e entrevistar do ponto de vista empreendedor, assim. Como é que a pessoa raciocina, qual que é seus projetos, mas esse projeto para a DP é como tal. Então acho que o próximo que a gente vai entrevistar, que vai ser semana que vem, é o Guto Silva, que é chefe da Casa Civil, foi deputado e tudo mais. Ah, sim. Então vamos aprender como é que é a cabeça da galera da política também. Ele Isso tem aí. uma boa cabeça. É jovem. Muito bom. Galera, pra você que tá ouvindo, tá vendo a gente aí, um episódio novo toda semana no melhor estilo Papo Raiz. Valeu, tchau! Tchau, valeu.